Então, o rei Dário ordenou que se fizesse uma busca nos arquivos da Babilônia, que ficavam guardados junto aos tesouros. Mas foi na fortaleza em Ecbatana, na província da Média, que se encontrou um documento que dizia: Memorando. No primeiro ano do reinado do rei Ciro, foi publicado um decreto a respeito do templo de Deus em Jerusalém. Que o templo seja reconstruído para ser um local onde se ofereçam sacrifícios usando os alicerces originais. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura. A cada 3 camadas de grandes pedras será colocada uma camada de madeira. Todas as despesas serão pagas pela tesouraria real. Além disso, os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor levou do templo de Deus em Jerusalém para a Babilônia devem ser devolvidos a Jerusalém e colocados em seus devidos lugares. Que sejam levados de volta ao templo de Deus. O rei Dário enviou esta mensagem. Agora, portanto, Tatenai, governador da província a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai, seus companheiros e outros oficiais a oeste do rio Eufrates, permaneçam afastados de lá. Não interfiram na construção do templo de Deus. Deixem que seja reconstruído em seu antigo local e não impeçam o governador de Judá e os líderes dos judeus de realizarem seu trabalho. Além disso, decreto que ajudem esses líderes dos judeus a reconstruir o templo de Deus. Paguem sem demora todos os custos da construção usando os impostos recolhidos na província a oeste do rio Eufrates, para que a obra não seja interrompida. Deem aos sacerdotes em Jerusalém tudo o que eles precisarem, novilhos, carneiros e cordeiros para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus. Providenciem sem falta a quantidade de trigo, sal, vinho e azeite que for necessária para cada dia. Assim, eles poderão oferecer sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orar pelo bem-estar do rei e de seus filhos. Se alguém desobedecer a este decreto de alguma maneira, terá uma viga de sua casa arrancada. Ele será amarrado a essa viga e pendurado nela, e sua casa será transformada num monte de entulho. Que o Deus que escolheu a cidade de Jerusalém como lugar para que seu nome seja honrado, destrua qualquer rei ou nação que desobedecer a esta ordem e destruir este templo. Eu, Dário, publiquei este decreto, que ele seja obedecido com toda a diligência. Tatenai, governador da província a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros obedeceram de imediato à ordem do rei Dário. Com isso, os líderes dos judeus puderam continuar seu trabalho e foram encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Finalmente, o templo foi terminado, como havia sido ordenado pelo Deus de Israel e decretado por Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no dia 12 de março, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então, o templo de Deus foi dedicado com grande alegria pelos israelitas, pelos sacerdotes, pelos levitas e pelo restante do povo que regressou do exílio. Durante a cerimônia de dedicação, foram sacrificados 100 novilhos, 200 carneiros e 400 cordeiros. 12 bodes foram apresentados como oferta pelo pecado de todo Israel, de acordo com o número das tribos. Em seguida, os sacerdotes e os levitas foram divididos em vários grupos para servirem no templo de Deus, em Jerusalém, conforme prescrito no livro de Moisés. No dia 21 de abril, o povo que havia regressado do exílio celebrou a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas haviam se purificado e estavam cerimonialmente puros. Abateram o cordeiro da Páscoa por todos que regressaram, por seus colegas os sacerdotes e por si mesmos.
Todo o povo de Israel que havia regressado do exílio participou da refeição de Páscoa, junto com todos que haviam deixado os costumes impuros dos povos que ali viviam, a fim de adorar o Senhor, o Deus de Israel. Em seguida, comemoraram durante 7 dias a festa dos pães sem fermento. Houve grande alegria em toda a terra, pois o Senhor tornou o rei da Assíria favorável a eles e o levou a ajudá-los a reconstruir o templo de Deus, o Deus de Israel.